Salve, salve guerreiros e guerreiras da enfermagem, aqui é o professor Cristiano. Vamos resolver questões então da banca Fundatec para o cargo de enfermeiro aí. Quem vai fazer o próximo concurso aí para enfermeiro intensivista aí e demais áreas aí, preste atenção e vem conosco aí. Primeira questão então da Prefeitura de Santiago do Sul para enfermeiro 2020. Uma questão bem interessante que traz para nós então a situação aqui. Chega à unidade de saúde um paciente referindo dificuldade para respirar. Ok. Vamos então ficar atento a essa questão aqui e vamos marcar alguns pontos-chave, que é bem importante. Então ele está com dificuldade para respirar, está com dispneia, tosse, cansaço. O enfermeiro, ao realizar o exame físico, verifica que o paciente encontra-se taquipneico, ou seja, ele está com a frequência respiratória dele aumentada, né? Nós aí, colegas, sabemos que é bem comum na atual pandemia também receber pacientes nessa situação. Então, fez uma ausculta pulmonar ruidosa, extremidades cianóticas e ao instalar um oxímetro de pulso, todos nós sabemos que a gente vai ver a nossa saturação parcial de O2. Então a gente vai ver quanto que está essa saturação. E essa saturação estava 80%. Olha, abaixo, né, pessoal? Se a gente pensar lá no ARRA, né, agora de 2020, que fala, né? E outras literaturas que traz que, né, o ideal seria acima de 94%, né, que seria aceitável, certo? Então a gente vê que ele está num esforço respiratório, tá? Na ausculta pulmonar notou-se ruído, extremidades cianóticas. Qual é que é o primeiro passo, né? Então a gente vai pensar conforme a prescrição do médico, né? Vamos lá. Ao comunicar ao médico referente aos sinais e sintomas alterados do paciente, o médico solicita instalar o que, pessoal? Oxigenoterapia. Então ele precisa de um volume maior do que de O2, certo? Sim. O qual oferta uma frequência inspiratória, né, de O2, uma FO2, de 100% ao paciente, certo? Qual dispositivo de oxigênio será instalado para cumprir a solicitação médica? Bom, se eu estou com uma fração inspiratória aí de 100%, eu estou no máximo. Concorda comigo que eu preciso, no mínimo, de uma máscara, tá? E aqui ele traz para nós máscara, catéter nasal, óculos nasal, nebulização contínua e máscara com reservatório. Pessoal, máscara de Venturi, né? Tu pode até ali, algumas literaturas trazem 10, 12, né? A partir de 8 litros, 10 litros a 15 litros, né? Catéter nasal seria uma fração, eu preciso então ter um volume menor do que essa frequência aí. Catéter nasal, tipo óculos nasal também, já que eu vou ter uma FO2 de 100%, eu vou ter que ter um volume maior. Não pode ser catéter nasal, não pode ser o óculos nasal. Nebulização contínua tem que ser um volume menor, mais a medicação que vai ser inalada. O que nos traz aqui como resposta certa, pessoal, tá? Essa questão ela é acessível, tá? Para quem trabalha e conhece, sabe que com certeza eu preciso de um volume maior a ser inspirado. A 100% eu preciso de uma máscara com reservatório, certo? Perfeito? Sem dúvida, né? Não perde tempo, não troca ideia com a questão. Essa questão é fácil, a gente já vai para a resposta certa, que é a letra E. Questão 2. Também da Prefeitura de Santiago do Sul. Pessoal, essa prova ela foi bem interessante, tá? O pessoal que pensa assim, eu preciso estudar só questões específicas para UTI, né, para obstetrícia, para emergência. Pessoal, a banca da Fundatec, o examinador, ele coloca as questões no geral. A gente tem que estudar como um todo, né? Programa Nacional de Imunização, a gente tem que estudar animais peçonhentos, a gente tem que estudar doenças metabólicas. Então, como um todo, a gente tem que estudar todo o conteúdo programático, ele é sempre o mesmo, tá? As últimas questões da banca que vai trazer talvez uns 5, 6 questões finais
do conhecimento específico de enfermagem que vai trazer dentro da área que tu está fazendo o certame, né? No caso, enfermeiro intensivista, vão trazer questões mais relacionadas, então, à UTI. Então, vamos para a questão 2 também, de Santiago do Sul, o cargo de enfermeiro. O Programa Nacional de Imunização, desculpa, certo? A gente está lá no teu edital, é importante que a gente fique atento. E aqui ele trouxe para nós o calendário de 2019, fez uma prova de 2020, certo? E ele diz assim, ó, que o PNI tem avançado ano a ano para proporcionar melhor qualidade de vida à população, certo? Certo. Com a prevenção de doenças, tal como ocorre nos países desenvolvidos. O calendário nacional de vacinação contempla não só crianças, mas adolescentes, adultos, idosos, gestantes e povos indígenas. Eu quero que vocês fiquem atentos nessa questão. Ela é uma questão que requer que tu conheça o calendário, que tu já tenha feito questões anteriores. E para quem é da saúde pública e já trabalha com unidade básica de saúde, SF, a gente talvez tenha mais facilidade. Mas olha só o que o examinador traz para ti. Incorreta. Ele quer saber, dentro dessas 5 alternativas, qual que é a incorreta. Tá? Então vamos lá, pessoal. A vacina HPV é aplicada em uma dose entre meninas de 11 a 14 anos, certo? O que a gente tem que pensar? Né? E dose entre meninos de 9 a 14 anos. Tá? Aparentemente, essa parece ser a incorreta, mas vamos para as próximas. Tá? A vacina HPV também está disponível para mulheres e homens entre 9 a 26, portadores de HIV. Pessoal, corretíssima. Tá? A vacina pneumocócica 23 está indicada para pessoas a partir de 60. Perfeito. Em condições clínicas especiais, certo? Perfeito. Isso está lá no calendário. Aquelas observações abaixo da tabela que muitos não gostam de ler, certo? Tem um asterisco. Prestem atenção. E população indígena a partir dos 5 anos de idade. Mesma questão que caiu em Gramado. Pessoal, eles só trocaram as alternativas, mudaram um pouco o contexto da pergunta, mas a mesma pergunta, tá? Perfeito. Ele quer saber a incorreta. Em gestantes que perderam a oportunidade de serem vacinadas durante o período gestacional, deve-se administrar uma dose da DTPA no puerpério o mais precocemente possível. Perfeito. Também está no nosso programa ali de 2019, no nosso calendário vacinal. A vacina da febre amarela é indicada a pessoas residentes ou viajantes para as áreas em recomendação da vacinação? Sim? Sim. Atentar o quê? As precauções e contraindicações para a vacinação. Pessoal, igual o que está escrito, dito, né, ali na nossa legislação. O que está incorreto aqui? Pessoal, eles trocaram aqui, ó. A incorreta é a letra A, tá? Porque eles trocaram. Aqui não é meninas, aqui é meninos. E aqui é meninas, certo? Olha só o que ele fez, ele só inverteu. E para quem conhece, já matava a questão na primeira alternativa ali, tá? Que é a letra A, que ele pediu a incorreta. Perfeito? Tranquilo? De olho no calendário, tá? Para quem quer ser aprovado. Ah, professor, não vai cair para enfermeiro intensivista. Sim, vai cair uma questão de imunização, tá? Ainda mais na atual situação. Vamos para a próxima questão, então. A questão que traz para nós aqui o que está... que é bem importante, tá? Parada cardiorrespiratória. PCR, pessoal, parada cardiorrespiratória. Eu acho que, e aqui ele está se referindo à Associação American Heart, né? A AHA 2015. Olha, questão de 2020 que se referiu ao AHA de 2015, né? Para quem? É só baixar. Entra no site da AHA ali, tá em inglês para quem tem facilidade, também tem em português. É importante que a gente leia, então, né? Os elos de sobrevivência, né?
o que mudou, né? O que trocou para o socorrista, né? Leigo, né? Para os profissionais da área da saúde, né? É bem importante. Vamos lá, pessoal. Então ele põe que uma PCR constitui uma situação de emergência, segundo diretriz da ARRA. Assinale a alternativa correta. Marca isso na hora da tua prova. Referente aos procedimentos e atendimento prestados durante uma PCR. Aqui o examinador quer saber se tu tem conhecimento, certo? Então ele quer que tu marque a correta. Vamos para a alternativa A. Em vítimas adultas de PCR, o socorrista deve aplicar compressões torácicas a uma frequência inferior a 100. Pessoal, aqui está o erro. Não é inferior, é no mínimo 100 e não superior a 120. Então, pessoal, não superior a 120. Então, de 100 a 120, né? Compressões torácicas. Esse inferior, não é inferior, tem que ser de 100. E não pode ser superior a 120, entre 100 a 120. Certo? Está lá no teu ARRA 2015, tá? Que o de 2010 trazia que era até 100, certo? Olha a mudança que teve. Perfeito? Aí está o erro. Vamos para a alternativa B. Em vítimas adultas de PCR, o socorrista deve comprimir o tórax a uma profundidade inferior a 5. Pessoal, não é inferior a 5, é entre 5 ou 6 centímetros. Então, a profundidade que eu deva comprimir no momento da compressão torácica é entre 5 e 6. E aqui está o erro. Não é inferior a 5 e nem superior a 6. Então, B errada e A errada. Interromper as compressões por um tempo maior que 10. Não, pessoal. Não é, né? Ele é menor. Tá? Ele é menor. Certo? Questão errada. Durante uma RCP, com via aérea avançada, o socorrista aplica uma ventilação a cada 6 segundos. Perfeito. Está lá no nosso ARRA. 10 respirações por minuto. Enquanto são aplicadas compressões torácicas. Perfeito. Essa é a nossa resposta correta, porque ele pediu a correta. Pode ser utilizada atropina para substituir a adrenalina? Não. Certo? Perfeito? É uma questão para quem domina o ARRA e aconselho a vocês. Deem uma olhada no ARRA. Tá? É fácil de entendimento. Deve ter no máximo ali, eu acho que, não sei, 15, 20 páginas, talvez o ARRA, mas foquem, então, nesse primeiro procedimento e atendimento ao PCR, tá? Os elos de sobrevivência, né? O pré-hospitalar, né? O pós-hospitalar, então fica atento, tá? É uma questão que vai estar na tua prova, tá? Então eles tentam pegar vocês nesses detalhes menores, certo? Então, questão 5, pessoal. Questão 5 traz para nós aqui também, de Santiago do Sul. Vocês notam que ele traz questões, então, aí de APH, traz questão de imunização, né? Traz questões bem importantes que ela traz um conteúdo como um todo. Então é importante, eu vou estudar somente da minha área de UTI. Não, estuda todo o conteúdo. Faça questões, tá? O examinador costuma sempre mudar, ele muda às vezes só as alternativas, tá? Foco aqui então nessa questão, Fundatec também 2020. Aqui a gente traz questões atuais para vocês, tá, pessoal? Que é importante, né? Porque a banca vem mudando com o tempo, tá? Deu entrada à unidade de saúde um paciente com rebaixamento de sensório. Pessoal, faz um esqueminha aqui, ó. Ele rebaixou o sensório dele. Se houve rebaixamento de sensório, o que eu posso pensar? Tá? O que eu posso pensar, então? Ele não apresenta abertura ocular ao chamado. Obedece a comandos simples. Emite sons incompreensíveis. Tá? Em ambas as pupilas encontro isofotoreagentes. Ou seja, elas estão isofoto. Né? A reação pupilar ali se mantém, então. A pontuação desse paciente segundo a escala de coma
de Glasgow, tá? Glasgow, cidade lá nos Estados Unidos, então Glasgow. Traz para nós aí, o que, que a gente tem que pensar? Abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. Pessoal, ele diz para nós aqui, então, abertura ocular ao chamado. Perfeito. Obedece a comando simples. Sim. Emite sons incompreensíveis e abre as pupilas. Resposta motora. Aqui a gente tem, pessoal, a resposta como correta 11, tá? Isso aí tu tem que prestar atenção, né? Um cálculo que a gente faz. Então, muito boa essa questão aí. A gente consegue, então, chegar à resposta. Questão 6. Questão 6 traz para nós também muito boa essa questão. Ela é uma questão que traz a parte de gerenciamento, tá? De administração de enfermagem, em alguns termos, para quem é enfermeiro sabe, né? O que são rotinas, o que são normas, o que é um manual, o que é um regimento e um regulamento interno, tá? É muito importante que a gente fique atento, porque são questões assim que ela demandam um certo conhecimento para nós, tá? Olha só, como é que eu vou resolver essa questão? Vamos lá. A organização é um meio pelo qual a administração de enfermagem, então tá. Pessoal, questão sobre administração de enfermagem está lá no teu edital. Coordena as várias atividades de um departamento ou de uma unidade, de modo que a equipe possa alcançar o implemento do trabalho de forma estabelecida. Nesse sentido, alguns documentos são elaborados, então, documentos elaborados no serviço de saúde. Ó, organização institucional, ou seja, de que maneira que tu vai fazer essa organização da instituição. Sobre esses documentos, relacione a coluna 1 com a coluna 2, certo? Certo. Vamos lá. Rotina. Concorda comigo que rotina, se eu tenho uma rotina e eu tenho uma sistematização, certo? Palavra-chave para que eu achar a resposta: sistematizada dos passos a serem realizados. É uma sequência. Sistematização, sequência, rotina. 4. Já achamos a primeira resposta, certo? E quando eu sigo uma norma, essa norma ela é feita de regras e instruções, para que eu possa fixar os procedimentos a serem realizados na assistência. Perfeito? Então, tu vai lembrar de normas, tu vai lembrar que são regras e instruções. Certo? Perfeito. Aqui vai o número 5. Pessoal, o que a gente também precisa pensar? O que é um guia e orientador que conduz à essência? Eu preciso de um manual. Tu vai lembrar de guia que orienta, tu vai lembrar que eu preciso ter um manual. Concorda comigo que para que tu consiga fazer com que um aparelho funcione, que um outro sistema, né, tu vai comprar, por exemplo, algum aparelho eletrodoméstico, ou eu vou dar um exemplo, um respirador numa UTI. Né, lá vai o pessoal que é encarregado, que sabe, que está fazendo a venda, ele dá aquela primeira instrução. Mas olha como é interessante a gente ter um manual e saber como é que funciona, né, os parâmetros e tal. Então eu preciso de um guia para que eu possa me orientar a fazer a máquina funcionar. E para isso eu preciso do quê? De um manual. Olha só que questão, como ela é interessante essa questão. Pessoal, essa questão já caiu algumas vezes na Fundatec. E o examinador, nas últimas provas, ele tem colocado questões relacionadas, para tu relacionar, né? Principalmente o serviço de enfermagem na parte de gerenciamento, tá? De administração de enfermagem. Certo? Vamos lá? Depois vem para nós aqui. É um documento flexível. É um documento flexível resultante de um ato normativo. Quando eu tenho, olha só a palavra-chave aqui, ó, resultante de um ato normativo, define o pessoal que integra a organização sem requisitos. Bom, pessoal, se é um resultado de um ato normativo e um documento flexível, eu tenho que lembrar que ele é um regimento interno. Então,
aqui seria a resposta 2. E o que nos resta ali? Né? Um regimento interno, né? A2. A1 seria o que é? Sua finalidade é definir de maneira como deve funcionar a organização. Então, não é um regimento, e sim um regulamento. Ele vai regulamentar, e aqui já diz, ele vai regulamentar e vai definir a maneira como deve funcionar essa organização como um todo. Tá? Ali a gente vai descrever as atividades, de maneira que nós vamos desenvolver, direciona as normas de um setor, certo? Dentro de uma instituição. Então, aí a gente tem o que a gente chama de regulamento interno. Geralmente, quando a gente chega numa instituição e pergunta, qual é o regulamento interno da instituição? Como é que é o regimento? Como é que são as normas, né, desta unidade, dessa instituição como um todo? Tá? Então, a gente tem aqui tá? 4, 5, 3, 2, 1. 4, 5, 3, 2, 1, letra B de Brasil. Show de bola essa questão, né? Muito boa, então. Vamos para a questão 7. Questão também de 2020, mesma prova de Santiago do Sul, para enfermeiro. Que traz para nós aqui, pessoal, uma questão muito, muito interessante, que traz sobre o Humaniza SUS. E está lá, então, no teu edital, Programa Nacional de Humanização, chamado Humaniza SUS. Pessoal, eles acham chato, eu tive que estudar isso aqui na residência. E o que eu fiz quando eu estudei Humaniza SUS? Tá? Parece ser repetitiva as coisas, tá? Mas existem algumas palavras-chave que eu vou pensar aqui agora, tá? E a gente precisa ficar atento. Vamos lá. Marque verdadeiro ou falso aquilo que é referente ao Humaniza SUS. Cogestão expressa tanto a exclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão, quanto a ampliação das tarefas de gestão. Pessoal, a cogestão expressa tanto a exclusão, não é exclusão, né? Não é exclusão, é inclusão, né? Inclusão de novos sujeitos. Pessoal, esses novos sujeitos seria a palavra-chave que está dentro do Humaniza SUS. Eles gostam muito de usar, né, essas palavras, né? Então a gente começa a fazer um link para entender o que é o Humaniza SUS, certo? E traz para nós, então, a primeira aqui, pessoal, é a letra F, tá? Traz para nós aqui a clínica ampliada. Também está lá, clínica ampliada, lembra dessa palavra na prova. É uma ferramenta teórica e prática, cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e sofrimento. E olha só outra palavra-chave, a singularidade do sujeito e complexidade do processo de saúde e doença. Perfeito. Se tu abrires o Humaniza SUS, tu vai ver que essas palavras aparecem em quase todo o texto. Então, tu tem que fazer um link, clínica ampliada, considera a singularidade do sujeito, certo? Complexidade do processo, saúde e doença. De quem? Do sujeito, certo? Verdadeiro. Vamos para a próxima. A Política Nacional de Humanização busca a redução de filas e do tempo de espera, bem como um atendimento acolhedor e resolutivo, baseado em critérios de risco. Verdadeiro ou falso? Pessoal, verdadeiro, né? Verdadeiro. Aqui nos traz, então, olha aqui, a palavra-chave, PNH, busca redução, perfeito, bem como um atendimento acolhedor. Está aqui, palavra-chave. Resolutivo, outra palavra-chave. Tá? Humaniza SUS aponta inovações em saúde, valorizando os diferentes sujeitos, de novo, implicados, né, no processo de produção de saúde. Quais sejam? Os pacientes, os profissionais da área da saúde e os governantes. Pessoal, os governantes não entra governante aqui. Aqui está o erro, então, dessa questão, certo? Quando a gente fala a implicação de sujeitos em inovação em saúde, a gente fala em paciente, em profissionais da área da saúde, certo? E não os governantes aqui.
Inclui os trabalhadores na gestão, é fundamental para que eles no dia a dia, ou melhor, incluir os trabalhadores na gestão é fundamental. Perfeito. Até aí está ok. Reinventem os seus processos de trabalho e sejam agentes ativos no que? Nas mudanças do serviço de saúde. Tá? Os trabalhadores na gestão também estão aqui, tá, pessoal? Questão verdadeira, certo? FVVF, VVVFV, questão A de aprovado. Show de bola? Vamos para a última questão aí. Questão de Santiago do Sul para enfermeiro, então. O que ele pede aqui? Ele fala sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, pessoal? Muito importante, muito discutido, né? Eu que fiz parte lá em 2009 da Rede Brasileira de Segurança do Paciente. Então vamos lá. Tem por objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado com saúde em todos os estabelecimentos de saúde no território nacional. A gente sabe que lá tem as 6 metas, né? Então traz lá. Isso a gente vai ver nas próximas questões, né? Que vão ser nos próximos vídeos. Então traz para nós. Constituem objetivos. Eles querem saber os objetivos, tá? Que está lá no artigo 3º, né? Está lá no artigo 3º do Programa Nacional de Segurança do Paciente. O que ele pede aqui? Quais são os objetivos, mas exceto, ou seja, aquele que não está dentro do artigo 3º do Programa Nacional de Prevenção, então, de Segurança do Paciente. Vamos lá? Promover e apoiar a implementação das iniciativas voltadas à segurança em diferentes áreas, organização e gestão, por meio da implantação de riscos, gestão de risco. Núcleo de segurança, né? Todo hospital tem o seu núcleo de segurança. No estabelecimento de saúde, perfeito. Envolver os profissionais da área da saúde nas ações. Pessoal, olha só, envolver somente os profissionais e os familiares também. Tá? Aqui faltou os familiares, tá? Dos pacientes. Ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente? Sim. Produzir, sistematizar. Olha o verbo no infinitivo. Produzir, sistematizar, difundir sobre segurança do paciente? Perfeito. Fomentar a inclusão do tema segurança? Eu vou fomentar no ensino técnico, de graduação e pós-graduação. Perfeito, pessoal. Está lá no artigo 3º. Então, qual é que está errada? Pessoal, eu vou envolver aqui, né, mais pessoas. Então, essa seria a questão que nós marcaríamos como exceto. Tá? Bom estudo a todos. Foco nas questões. Leiam o material. Atento. Boa prova, guerreiros. Até a próxima.